Glória a Deus, né? Glória a Deus pela sua vida. Que essa também possa ser a sua casa. Amém? Queridos, eu quero começar já aqui, né? Também deixando o meu feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui. Cadê os pais que estão aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Amém. Que Deus abençoe, né, a sua vida. Que Deus te dê muita sabedoria, muito discernimento, para que você possa liderar a sua casa com graça, com poder, com autoridade que vem do Senhor. Amém. Eu entendo, né, que esse é um dia muito especial e que você realmente possa celebrar pelo prazer, pelo gozo, né, de ser um pai e que Deus te dê cada dia mais graça para isso. Queridos, nós hoje vamos falar um pouco, né, também sobre o pai, sobre filho, mas eu quero aqui dizer quanto Deus tem sido bom para as nossas vidas, não é verdade? Eu já senti tanto a presença de Deus nesse louvor. Na verdade, não precisava nem de mais palavra, né? Se a gente ficasse aqui só adorando, glorificando a Ele, é tão gostoso estar na presença do Senhor. E quem esteve aqui já nesses últimos 2 meses, nós fomos tão ministrados na pedagogia do deserto, tantas coisas que a gente aprendeu, que a gente, sabe, foi pressionado, a gente viu, né, os testes que o povo passaram, tudo aquilo que eles enfrentaram, e muitas vezes a gente se identificou, né, com tudo aquilo, a estação que eles estavam. Então, assim, eu não sei você, mas para mim, essa palavra vai ficar marcada na minha vida, né, a história ali do povo de Israel. Então, foi algo, assim, muito profundo de Deus sobre as nossas vidas. E semana passada, o pastor ministrou algo também muito poderoso, né, ele veio e trouxe a palavra de Noemi, de Ruth, aquilo que somente o Senhor pode fazer, pode operar nos nossos corações, sabe, aquilo muitas vezes que vem para nos causar dor, para destruir os nossos sonhos, somente o Senhor tem poder para trazer algo novo sobre as nossas vidas. E eu declaro isso sobre a sua vida, né? Independente daquilo que você já passou, que já aconteceu sobre a sua vida, eu declaro em nome de Jesus que algo novo vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você precisa de crer, você precisa de receber. Amém? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, na verdade 2 pessoas, uma ontem e uma durante essa semana, e ela, né, as 2 são mulheres, não sei porquê, mas mulher é do fogo, amém? E as 2 disseram assim para mim, né, olha, tudo que o pastor ministra, tudo que ele fala, eu vou recebendo, eu vou catando, né, eu vou pegando aquilo para minha vida, e eu vou declarando, eu creio nessa palavra. Queridos, você precisa de crer naquilo que o Senhor tem para a sua vida, você precisa de receber, você precisa de compreender que nós não servimos qualquer Deus, nós servimos um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que tem o universo em suas mãos. Então não é qualquer Deus, não brinque com esse Deus, o nosso Deus é poderoso, Ele é maravilhoso, e é esse Deus que nós servimos, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que faz tudo novo. Mas nós precisamos crer, nós precisamos permanecer no Senhor. Sabe, queridos, e hoje nós comemoramos o Dia do Pai, mas eu não sei como foi o teu dia do pai, né? Às vezes o teu dia dos pais foi um dia muito feliz, porque você tem seu pai perto. Talvez não foi tão feliz, porque o teu pai foi ausente, ou ele nem mais está aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos, nós temos o Abba Pai, que vai estar conosco do início ao fim. E nada se compara ao amor do nosso Deus, nada se compara ao amor do Pai. E nessa noite eu quero falar um pouco, né? Não somente sobre o Pai, nós vamos falar sobre o Pai, mas eu também quero falar sobre o Filho, um coração de filho. Hoje de manhã nós já tivemos a pastora Minislaine, né, ministrando essa mesma palavra de manhã, e nós vamos agora, né, continuar a falar sobre essa palavra, um coração de filho. Uma história que você conhece muito bem, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de dois irmãos, né? Um pai e 2 irmãos, né? 2 filhos, mas com 2 corações diferentes, né? Com 2 atitudes diferentes, com 2 pensamentos diferentes. Eu quero perguntar para você: você tem um coração de filho? Você tem um coração obediente? Você tem um coração, sabe, que é apaixonado por Jesus? Como que é o teu coração?
Irmãos, eu vou ter que parar aqui, limpar o meu óculos, porque está embaçado, hein? Senão não vou ver vocês. Você tem esse coração, né, de filho? Como todo pai, qual pai que não deseja ter um filho que é obediente, um filho que corresponde, um filho que é dedicado, um filho que é trabalhador, não é verdade? Esse é o sonho de todo pai, né? E nós vamos ver, e esse também é o sonho do nosso Deus. O nosso Deus deseja filhos que o amam de todo o coração, com toda a intensidade, com toda a paixão. Então hoje nós vamos falar sobre esse coração, um coração de filho. E eu quero aqui, né, contar a história desses dois filhos que você conhece muito, mas hoje trazendo, né, para nós, para que nós possamos nos avaliar, nos analisar. E a palavra de Deus, eu não vou ler todo o texto, né? Mas o texto está lá em Lucas 15, a partir do verso 11. E eu quero somente contextualizar para que você possa compreender. É a parábola, né, do filho pródigo. A palavra de Deus vai falar sobre dois filhos. O pai, essa história de um pai, que representa o nosso Deus, o nosso Abba Pai, amém? E a história de dois filhos, dois corações, duas pessoas diferentes, com atitudes diferentes. E olha só, a palavra de Deus fala desses dois filhos. Fala que o filho mais velho, né, era um filho muito dedicado, era um filho que estava ali muito comprometido, um filho que não saía de casa, né, um filho que dava o seu melhor, que se esforçava. Fala desse filho. Mas também fala do outro filho, o mais novo, que também estava ali com seu pai, mas uma altura da sua vida, esse filho mais novo, ele pede a sua herança, ele pede aquilo que, né, era de direito dele, mas depois que o pai morresse, mas o pai decide dar essa herança para esse filho, né, e esse filho pega essa herança, vai para o mundo, gasta tudo aquilo que ele, né, que o pai tinha dado para ele, e depois esse filho se arrepende, ele vê aquilo que ele tinha feito e ele retorna para a casa do pai. E é sobre esse texto, né, sobre essa história que eu quero falar com você, porque é a história de dois filhos, e nós vamos começar, né, para que a gente não possa se prolongar muito, nós vamos começar com a história, né, do filho mais velho, aquele que estava dentro de casa, né, aquele que trabalhava. E eu quero ler um texto com vocês, depois você pode ler toda a história, se você não conhecer a história, você pode ler toda a história, mas lá em Lucas 15, eu quero que você abra lá, e nós vamos ler o texto 29, que diz assim, presta atenção. Ele, porém, respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Amém? Olha só, essa é a história, né, primeiro, do filho mais velho. O filho que nem eu disse para vocês, que estava ali, né, toda a sua vida, ele estava ali, servindo o seu pai, sabe, toda a sua vida trabalhando, cuidando, né, ali da roça, do sítio, né, das plantações ali do seu pai. O tempo todo ele estava ali, mas uma coisa que é muito importante que nós vamos ver, que nós vamos aprender hoje na história desse filho mais velho. Esse filho estava ali, mas ele não tinha um coração de filho. Ele trabalhava, ele fazia muitas coisas, né, para o seu pai, mas ele não tinha um coração de filho. Queridos, eu quero dizer nessa noite para você, você pode estar aqui na casa do Senhor, você pode ser cristão há 20, 30, 40 anos, não importa quanto tempo, né, que você já está na casa do Senhor, que você conhece a Ele. Você pode servir no domingo de manhã, no domingo à noite, servir numa célula, né, ser um líder de célula, e ainda assim não ter um coração de filho. A palavra de Deus fala, né, desse homem, que ele estava ali na casa do seu pai, mas nós vamos ver, né, algumas características, algumas atitudes que apontam que esse filho mais velho, que era o filho mais dedicado, o mais trabalhador, sabe, aquele que acorda cedo
vai dormir tarde, aquele que cuida de todas as coisas, né? Aquele que se preocupa com todas as coisas. Esse era o filho mais velho, né? E eu quero falar algumas lições que nós precisamos aprender com esse filho mais velho. A primeira lição que eu vejo nesse texto, depois eu repito, você pode ler todo o contexto em casa, né? A primeira lição que eu vejo nesse texto é que o filho mais velho não conhecia o pai como um pai. Olha só, quando ele chega nesse texto, ele diz assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Ele não se via como um filho, ele se via como um escravo. Ou se ele se via como um escravo, ele via o seu pai somente como um senhor, como um dono. Ele não tinha esse coração de um filho que estava ali cuidando por amor, que estava ali cuidando, sabe? Porque entendia que tudo aquilo também era dele. Não, ele diz, né? Ele diz, olha, eu tenho trabalhado muito tempo e estou aqui como um escravo. Queridos, tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, servindo ao Senhor, dia e noite aqui, e não se vê como filho, se vê como escravo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar meu dízimo, né? Eu tenho que trabalhar na igreja, eu tenho que servir, eu tenho que fazer algo, mas faz com o coração pesado. Isso é ser escravo. Você não é escravo, você é filho. Nós somos filhos amados do Senhor. Sabe, queridos, esse filho estava ali, mas ele não desfrutava, sabe, ele não percebia quem era o pai dele. Não era somente o Senhor, o dono da propriedade, não. Sabe, queridos, você pode fazer muita coisa na igreja, você pode estar aqui há anos, mas se não tiver paixão, se não tiver um amor pela presença do Senhor, você não vai chegar até o final daquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode começar muito bem, mas vai chegar uma hora que o escravo cansa, que o escravo se desgasta. É o que aconteceu com esse rapaz, né? Deus não quer ter filhos somente que sirvam por servir, que estão na casa por estar, mas Ele quer pessoas que sejam apaixonadas. Deus não quer que você faça somente por obrigação, sabe, por cumprir. Eu vou lá na igreja porque hoje é domingo, a gente tem que vestir uma roupa e ir para a igreja. Não, não é por religiosidade, não é por regra. Sabe, a segunda coisa que eu vejo nesse filho mais velho, o filho mais velho não tinha intimidade com o pai. Diga intimidade. Ele não tinha intimidade com o pai. Olha só o que o texto diz, lá em Lucas 15, a partir do verso 25. O filho mais velho estava no campo. Ele estava lá no campo trabalhando, porque ele era muito trabalhador. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e uma dança. Então chamou um dos servos, um dos escravos, e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Olha só que interessante, queridos. Esse filho estava ali na casa, né? Ele trabalhava ali, ele tinha todos os afazeres dele ali, mas ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele nem sabia qual era o motivo da festa, o motivo da música. Ele foi perguntar para quem? Para um escravo. Ele estava na casa do pai, mas não tinha intimidade com o pai, não conversava com o pai, né? Não tinha ali, sabe, aquela conexão, não sabia o que estava acontecendo. E ele vai conversar com quem? Com o escravo. Queridos, às vezes tem muitas pessoas que estão há anos dentro da igreja, sabe, estão há anos participando, mas não tem intimidade com o pai.
Sabe, não tem intimidade de orar, de declarar, de liberar as bênçãos, o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a tua casa. E quando você não tem essa liberdade, quando você não tem essa autoridade, quando você não tem essa intimidade, você vai querer, sabe, ficar indo pelas margens, pedindo ajuda para as pessoas, mas não exercendo, não tendo aquilo que Deus teria para fazer através da sua vida. Sabe, queridos, Deus não quer que nós estejamos aqui, mas sem intimidade, sem buscar pela presença dEle, sem ter um discernimento espiritual. É lógico, nós temos autoridade dentro da nossa igreja, nós temos o pastor, nós temos os líderes de célula, né? Nós temos os intercessores, nós precisamos sim pedir oração, nós precisamos, sabe, realmente pedir pessoas para que estejam junto conosco em oração, mas quando você tem uma intimidade com o Senhor, quando você é assim chegado a Ele, quando tem assim algo que é a mais, sabe, quando você está transbordando do Senhor, queridos, você vem para esse altar, você se derrama, você coloca a sua vida, você fala com o Pai, sabe, sem ter um terceiro, porque você e Ele, essa é uma intimidade que Deus quer ter comigo e com você. Uma intimidade que quando chega na segunda-feira, você vai ler o mesmo texto que foi ministrado aqui, mas o Senhor vai falar de uma forma diferente com você. O Senhor vai derramar uma porção nova. Sabe, ele vai falar com você de uma forma única. Talvez você ouviu aqui o pastor ministrando, o teu líder dando a célula, mas quando você vai para a tua casa, você escuta a palavra de Deus, Deus vai te enchendo de algo novo. Você fala, uau, como eu não tinha visto isso ainda. A palavra de Deus é maravilhosa. Gente, essa intimidade, esse filho não tinha a intimidade de conversar com o pai, sabe, de saber o que o pai estava planejando, aquilo que o pai tinha, os sonhos, né, o propósito do pai, não tinha. Sabe, queridos, quando você tem intimidade com o Senhor, Ele vai te apontar se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Você não vai precisar de alguém, você não vai precisar de fazer uma campanha, você não vai precisar, sabe, de cumprir ali algo, não, porque o próprio Deus vai vir e vai se revelar através da palavra, através da oração. Ele vai te dar direção. Será que eu compro ou não compro, pastor? Não, o meu Deus é que vai me dar a direção, é Ele que aponta, é Ele que paga, é Ele que faz, porque eu tenho um Deus, sabe, eu tenho intimidade com o Pai. Esse filho não tinha essa intimidade com o pai. Então ele ficava conversando somente com os escravos, somente com os servos. Sabe, queridos, quando você tem intimidade com o pai, você busca essa intimidade com o pai, naturalmente você vai querer andar perto de pessoas que também são íntimas do pai. Naturalmente você vai querer se achegar a pessoas somente que falam coisas, né, que falam assuntos, que falam daquilo que vem do Pai. Você vai querer estar perto daqueles que estão pertinho do Pai. Consegue me entender isso? Mas quando nós estamos na casa e não temos intimidade, nós vamos procurar somente por aqueles que fazem, mas não têm esse nível de intimidade com Deus. Terceiro, o filho mais velho não amava o seu irmão. Olha só o que o texto diz, Lucas 15, 28. O irmão mais velho ficou indignado e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Queridos, presta atenção, quando o filho, né, mais novo volta, retorna a casa, o pai vai dar uma festa para esse filho mais novo, a palavra de Deus diz que o filho, né, mais velho ficou indignado, ficou irado, porque o pai iria fazer isso, porque aquele filho não tinha o coração de filho, e quem não tem o coração de filho não consegue amar as pessoas, não consegue amar quem está do seu lado.
Esse filho estava ali dentro da casa e ele não amava o seu irmão. Qual que tinha que ser a reação dele, né? O meu irmão voltou, o meu irmão está aqui de novo, vamos receber o meu irmão. Não, ao contrário, ele ficou irado, ele ficou com raiva, ele nem quis entrar na festa. Por quê? Não tinha um coração de filho. Um coração que amava a Deus, que amava a casa, que amava o Pai. Queridos, sabe, não tem como. Se você ama o Pai, se você ama a Deus, queridos, se você ama Ele, se você entende que você é filho dEle, não tem como não amar o próximo, não amar as pessoas que estão do nosso lado. Não tem como celebrar a conquista daqueles que estão conquistando algo. Sabe, esse filho ficou irado, ficou nervoso, porque o filho de repente volta, recebe algumas coisas do pai, recebe uma festa, né? Recebe ali um banquete de carnes, e esse filho fica nervoso. Quantos, sabe, pessoas que dizem que são filhos de Deus, mas não se alegra com o seu irmão. É muito fácil se alegrar quando o seu irmão está na doença, quando é uma dor. Aí a gente tem aquela autopiedade, né? Ah, tadinho. Ah, coitado. Ah, dozinha. Mas e quando o teu irmão está progredindo? E quando o teu irmão está voando? E quando o teu irmão comprou um carro novo? E quando o teu irmão sabe abrir um negócio? Você glorifica a Deus, você faz festa por isso, você participa da festa dele. Sabe, você participa dessa alegria? Ou você diz como esse filho: eu estou aqui tanto tempo na igreja, tanto tempo servindo, tanto tempo limpando as salinhas, tanto tempo cantando nesse louvor, tanto tempo fazendo tanta coisa. Fulano chegou há 1 ano e o pastor já colocou para fazer a abertura. O que ele acha que eu sou? Eu sou uma palhaça? Não, você não é uma palhaça, você é filha de Deus. Segure esse coração, limpe esse coração. Filho de Deus tem um coração limpo. Ah, um coração amável. Um coração que se alegra, que entra na festa. Sabe, quem não tem um coração de filho, não quer participar da festa. Quem não tem um coração de filho, não quer participar do culto, dá desculpa por tudo. Quem não tem um coração de filho, sabe, não quer participar de uma célula. Quem não tem um coração de filho, critica tudo. Sabe, critica o som, critica o líder, critica a célula, critica tudo, põe defeito. Mas como ele pode ser líder? Como ele pode fazer isso? Sabe, como pode? Critica, porque não tem um coração de filho, tem dificuldade de celebrar, de honrar, né? Tem inveja, e isso mata. Por último, o filho mais velho estava perto da casa, dentro da casa, aliás, mas longe do propósito. Sabe, queridos, ele conhecia tudo aquilo, ele conhecia a casa, ele conhecia tudo aquilo que, né, o seu pai tinha, mas ele não compreendeu o propósito maior daquilo que Deus tinha para a vida dele. E por não compreender isso, né, ele não desfruta, ele não caminha lá ao lado do seu pai, ele não cuida daquilo com tanto amor, sabe, com tanta dedicação. Aliás, ele cuidava daquilo pensando somente na riqueza, na herança. Pensa, né? A gente vê muito isso hoje em dia. Um pai que tem uma empresa e o filho está ali trabalhando. Só que o filho não trabalha por amor. O filho não trabalha, sabe, por paixão com seu pai ou com sua mãe naquele negócio. Muitos filhos trabalham por ganância. Sabe, trabalho porque querem logo ocupar o lugar do pai. Sabe, esse filho, ele não tinha o coração no seu pai, não tinha o coração, não amava o pai como devia amar. Não caminhava ali em unidade com o pai. Sabe, esse filho mais velho, ele precisava realmente
se dobrar para ter esse coração do pai. E o segundo filho, né? O filho mais novo. Um filho que errou muito, muito. Fez muitas coisas, né? Feias, ruins. Pegou o dinheiro, pegou a herança do seu pai antes do tempo, né? Desperdiçou toda a herança e com certeza, feriu profundamente o coração do seu pai com as atitudes dele. Sabe, qual pai, né, que quer que o filho vá embora antes do tempo? Qual pai, né, quer que entregar a herança para que o filho vá gastar antes do tempo, ao invés de ficar ali? Sabe, então esse filho fez todas as coisas ruins que um filho poderia fazer. Imagina aquele pai, sabendo que aquele filho pegou aquela herança e estava gastando aquela herança com prostitutas, com drogas, com vícios, né, com tantas coisas. Era esse filho. Mas sabe, queridos, um filho que fez tantas coisas erradas foi o filho que sabia que ele poderia voltar, que ele tinha um pai, o Abba Pai. Olha só, o texto em Lucas 15, né, 17, 18 diz assim: depois que o filho fez tudo isso, toda essa rebeldia, feriu, né, o coração do pai com as atitudes dele, a palavra de Deus diz assim: e caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai. E falarei ao meu pai: pequei contra o céu e contra ti. Olha só, queridos, é muito importante esse texto, porque esse filho, né, que foi um filho que fez tantas coisas erradas, que prejudicou ali tanto o pai, diferente do outro filho, esse filho mais novo, ele tinha um coração arrependido, um coração que sabia que tinha um pai que era poderoso. Sabe, eu quero nessa noite também falar algumas lições que nós podemos aprender com esse filho mais novo. O filho mais novo, né, ele tinha um coração de um filho que tem liberdade de falar com o pai. Olha só, o texto diz que ele fala assim, ó: eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai, né? Estarei novamente com meu pai. E depois, quando você lê toda a história em casa, né, a palavra de Deus diz que quando ele chega ali, ele já conversa, ele já diz para o pai: pai, eu não sou digno, eu não sou merecedor do seu amor, eu não sou merecedor daquilo que o Senhor fez pela minha vida, daquilo que o Senhor é. Ele chega ali, ele não se esconde, ele vai e conversa com o pai. Queridos, como filhos, sabe, não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que aconteceu, nós precisamos conversar com o Pai. Nós precisamos abrir os nossos lábios e dizer para o Pai quem nós somos, aquilo que nós pensamos, as nossas atitudes, o nosso coração. Nós precisamos, sabe, realmente ser transparente diante do Pai. Aquele outro filho mais velho, ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter chegado no seu pai dizendo: pai, pai, estou chateado, pai. Sabe, eu estou trabalhando aqui tanto tempo, pai. Você nunca, né, matou um boizinho, uma vaca, você é um porco para mim. Estou aqui tanto tempo, estou com o coração assim, sabe, amargurado. E o pai ali ia tratar o filho, não é verdade? Mas ele não faz isso. Já o filho mais novo diz que ele chega diante do pai e ele se coloca, ele diz quem ele é para o pai. Sabe, queridos, Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas Deus está procurando pessoas sinceras, pessoas quebrantadas, pessoas que não colocam somente uma capa de trabalhador, uma capa de super-herói, uma capa de estar sempre aqui, não, mas pessoas que vêm para o altar, que rasgam o seu coração e diz para o pai: pai, eu sou esse homem, eu sou essa mulher, Senhor, eu ainda não estou pronto, eu faço tantas coisas erradas,
mas eu estou aqui, Pai, porque eu te amo. Eu sei que não sou digno, não sou merecedor do seu amor, mas eu preciso do Senhor, eu preciso da sua presença. Deus está à procura de filhos quebrantados, filhos que não vão se esconder, sabe, que não vão vestir uma roupa de crente, uma Bíblia debaixo do braço e dizer que está tudo perfeito, mas por dentro, sabe, muitas vezes ainda existe a comparação, a inveja, a briga, sabe, o cansaço, ainda existe tanta coisa dentro, te corrompendo. Não, esse filho vem para diante do pai, e ele diz, né, quando ele chega ali, ele sabia que o pai sabia de tudo que ele tinha aprontado, que ele tinha gastado o dinheiro dele, né, com as meretrizes, com bebida, com festa. Por isso ele já chega falando, eu não sou digno do teu amor, eu não sou digno do teu perdão. Queridos, não tem nada mais que agrade ao Senhor, quando a gente vem diante do altar do Senhor, e nós colocamos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante dEle, e dizemos, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua restauração, eu preciso do teu toque, eu preciso estar aqui na tua casa, nem que o Senhor me coloque aqui no cantinho, me deixe aqui no cantinho, mas me deixe ficar na tua casa. Eu não sei viver em outro lugar, eu não posso viver em outro lugar, me deixa ficar na sua casa. Ah, queridos, não tem como o coração do pai, sabe, não se quebrantar por um filho desse. Um filho que não quer status, um filho que não quer um local, ele só quer um cantinho, aonde ele pode chorar, aonde ele pode se dobrar, aonde ele pode dizer quem ele é, sabe? E colocar suas lágrimas diante do Senhor. A segunda, né, atitude que eu vejo nesse filho mais novo, o filho com o coração de filho, sabe que sempre existe um caminho de volta. Ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele se levanta e volta para o lugar certo, para a casa do pai. Queridos, quantas pessoas, sabe, que deixa Satanás envergonhar, Satanás intimidar. Quantas pessoas, sabe, que erraram, cometeram algo assim terrível, né? E muitas vezes, ao invés de voltar para a casa do pai, começa a procurar outros lugares. Começa a pensar, não, eu vou nesse lugar porque ali vai ter minha solução, eu vou nesse outro lugar porque ali, né, eu vou me encontrar. Não, queridos, não existe outro lugar, somente a casa do Pai, a restauração completa, a cura. Somente na casa do Pai nós somos resgatados, sarados. É somente nesse lugar, não é na casa da sua mãe, não é na casa do seu pai, é na casa do Abba, de Deus. É nesse lugar que você tem que voltar. Sabe, é para esse lugar que você tem que permanecer. Sabe, ele sabia que ele poderia voltar para a casa do Pai. Sabe, queridos, nós não podemos deixar. Talvez você está aqui hoje, talvez você está tentando recomeçar. Talvez você caiu, né, em erros, decisões, coisas erradas. Queridos, você está no lugar certo. Você está na casa de um Deus que é amoroso, que nos recebe, que nos acolhe, sabe, que refaz todas as coisas novas. Sabe, queridos, a terceira, eu vou parar por aqui, a terceira e última, né, atitude que eu vejo de um coração desse filho mais novo, o filho com coração de filho recebe aquilo que o pai oferece. Olha só o texto 15, 22 que diz, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem nele um anel em seu dedo e as sandálias em seus pés. Olha só que lindo, queridos, né? Esse filho chega, ele fala, eu não sou digno, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Ele dá todas as desculpas dele, mas o pai fala assim, olha, prepara a melhor roupa, prepara o melhor anel, prepara a melhor sandália e coloca nele, vista o meu filho com o melhor. Querido, se é uma outra pessoa, sabe, que não tem esse contato com o pai, essa intimidade com o pai, ela ia começar a pensar muitas coisas, mas o que meu irmão vai pensar de mim?
se eu colocar esse anel que é usado só para momentos especiais? O que meu irmão vai pensar de mim se eu colocar essa sandália? Não, queridos, ele foi lá e vestiu aquilo que o pai estava dando a ele. Ele recebeu aquilo que o pai estava dando para ele. Sabe por quê, queridos? Ele compreendia que aquilo que ele estava recebendo era somente pela graça, pelo favor de Deus. Não é porque ele merecia, mas porque ele sabia que o amor do pai, sabe, era maior do que qualquer outra coisa. Você precisa de compreender isso. Nós não merecemos, sabe? Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor nos amou e Ele continua nos amando. Sabe, nós precisamos compreender que aquilo que Ele tem nos dado, os nossos filhos, a casa, os bens, tudo aquilo que Ele tem nos dado é a graça do Senhor, é o favor do Senhor, porque nós somos tão pequenos, queridos, nós somos tão falhos que nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos amar primeiro. E por Ele nos amar primeiro, nós estamos aqui, sabe? Ninguém é melhor que ninguém. É o amor dele sendo derramado sobre as nossas vidas. Tem muitas pessoas que não aceitam uma veste nova, que não aceitam o anel, que não aceitam a sandália, acham que não podem ser felizes, acham, sabe, que não pode progredir, que não pode avançar, que não pode conquistar algo, acha que o pai não pode te dar. Ei, você tem um pai grandioso, poderoso, e ele pode liberar sobre a sua vida a hora que ele quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Apenas receba o favor de Deus sobre a sua vida, libere aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Para de ficar preocupado com aquilo que passou, para de ficar preocupado com quem vai dizer alguma coisa sobre o seu respeito. Apenas vista o anel da aliança e diga: eu serei tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu vou ser um bom filho, um filho amado. Eu vou viver, eu vou praticar tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Amém? Você precisa, sabe, se vestir, sabe, vestir a sandália. Você precisa colocar o anel no seu dedo e dizer: Senhor, obrigada, porque o Senhor me limpa, porque o Senhor me resgata. Sabe, queridos, não vale a pena. Se nós estamos na casa do Senhor, eu creio, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Não vale a pena ficar como esse filho estava. A palavra de Deus diz que ele estava ali comendo comida de porcos. Sabe, ele estava ali, sabe, definhando. Queridos, muitas vezes existem pessoas que estão assim, definhando, comendo aquilo, sabe, comendo fofoca, comendo inveja, comendo amargura, comendo coisas que não é mais para você. Você foi limpo, o sangue de Jesus passou pela sua vida, te purificou. Isso não me cabe mais. Eu não quero mais comer nesse lugar, eu não quero mais ouvir esse tipo de palavra. Isso não serve mais para minha mesa, porque agora eu vou me sentar na mesa do Rei, na mesa do meu Senhor, na mesa do meu Deus. É nessa mesa que eu vou me sentar. Não me cabe mais. A pastora Miss falou hoje de manhã, né? A capa fala de honra. O Senhor é aquele que nos devolve a honra, que nos devolve a dignidade. É o Senhor. O anel fala de autoridade. Sabe, quando Deus coloca novamente o anel sobre as nossas vidas, queridos, sobre cada pessoa que está aqui, Ele está dizendo de novo: você tem novamente agora autoridade sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, porque eu te resgatei, eu te restituí, eu te fiz uma nova vida, os seus pecados foram jogados no mar de esquecimento, e eis que fez tudo novo, amém? Tudo novo. Então, esse anel vai te dar autoridade. Quando você falar, sabe, Satanás vai ter que sair da sua casa. Quando você falar, aquele que quer te envergonhar, aquele que quer te colocar para baixo, não vai ter mais voz sobre a sua vida, porque agora você é do Senhor. Sabe, você é do Senhor. O irmão mais velho pode chegar e dizer: mas você fez isso, fez aquilo outro.
mas eu me arrependi. E o Senhor lavou as minhas vestes. E o Senhor tirou aquela veste suja, fedida, aquela veste que ninguém queria se aproximar de mim, sabe, que as pessoas tinham nojo. Ele agora me deu uma veste limpa, pura, né, pura. Eu vou falar só mais um, e daí nós terminamos. O filho com coração de filho participa da festa do pai, né? Ele entra nessa festa e ele participa da festa com toda alegria, não se importando com o que outros iriam dizer. Eu quero dizer para você nessa noite: entre na festa do Senhor, participe daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe, esqueça aquilo que passou, aquilo que não deu certo. Volte, eu quero ser um filho. Eu quero estar aqui na casa do Senhor com paixão, porque eu amo Ele. Tá, eu amo meu pastor, eu amo meu líder, eu amo a Zoe, eu amo essa comunidade, mas eu amo o Senhor. E porque eu amo Ele, eu vou cuidar do teu reino, eu vou cuidar das suas coisas, não como escravo, mas porque eu sou um filho apaixonado que cuida das coisas do reino. Porque eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Sabe, queridos, essa é uma história de 2 filhos. Um que estava dentro da casa do pai, mas não tinha esse coração de filho, não tinha esse coração de intimidade, não tinha esse coração quebrantado. E o outro que estava longe, né, muito longe do pai, mas decide voltar, sabe, decide voltar de encontro ao seu pai. Deus é o nosso pai. Esse homem representa, né? É ali a forma do nosso Deus, do nosso pai, que sempre está ali, sempre, sabe, querendo entregar algo novo para as nossas vidas. A cada domingo, sabe, que eu entro nesse lugar, a cada domingo que eu estou aqui adorando, eu falo: Deus, eu quero uma experiência nova, eu quero viver algo novo com o Senhor, eu quero sair daqui realmente sendo tocada pelo Senhor. Eu não quero somente entrar aqui, né, como um filho que entra na casa do pai, vai, almoça, depois vai embora, sabe, não tem aquela intimidade com o pai, não tem aquele carinho, não tem aquele toque, sabe, aquele filho frio. Não, eu não quero ser esse filho frio, mas eu quero entrar aqui na tua presença, eu quero entrar aqui na tua casa e entregar o meu melhor ao Senhor, entregar tudo aquilo que eu sou, entregar tudo aquilo que eu tenho, rasgar o meu coração, rasgar a minha mente e dizer: eu preciso de ti, sabe? Eu quero entrar aqui como um filho amado, com um coração que ama o Senhor. E talvez você é aquele filho, né, que estava longe do Senhor, que fez muitas coisas erradas. Queridos, hoje é uma noite de oportunidade, uma noite de você, né, reconhecer que existe um lugar para voltar, e existe um Deus que está te esperando, com os braços abertos. Eu lembrei agora, né, eu li um livro uma vez, até comentei com o pastor sobre isso, que fala sobre os filhos pródigos, do filho pródigo, e a palavra de Deus diz que quando esse filho, né, que gastou tudo, que fez tudo errado, ele está voltando, havia uma cultura, né, naquele povo, que era assim: quando um filho pegava a sua herança e ia embora, esse filho não poderia voltar de novo para conviver naquela aldeia, naquela cidade, naquele campo ali. Ele não podia voltar. Então, quando ele fosse voltar, tinha os anciões, os religiosos, os fariseus, né? Eles estavam ali, à porta, eles ficavam ali. E quando eles viam alguém que estava voltando, né, que tinha gastado tudo, que tinha desonrado o pai, aqueles religiosos da época, eles pegavam o sininho e começavam a tocar o sininho, para que antes que aquele filho entrasse na cidade, ele fosse apedrejado e morto. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz que aquele pai está ali, né? E está ali, ansioso, esperando pelo filho. E quando ele vê o filho, lá longe, apontando, ele reconhece o filho, porque o pai reconhece aqueles que são filhos. E quando ele olha lá longe, aquele filho andando, sabe? A gente conhece os nossos filhos, não é verdade? A gente sabe a forma dele andar,
A forma dele chamar o pai, ô mãe, a gente conhece. Então, quando aquele pai vê aquele filho lá longe, ele reconhece, né, que é o seu filho que está vindo. E a palavra de Deus diz que ele sai antes e corre ao encontro do seu filho, antes dos religiosos tocar o sininho. O nosso Pai vai de encontro conosco, nos abraça, nos agarra. Ah, queridos, esse é o nosso Pai. Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos deixa para trás. Então esse pai vai de encontro com esse filho e troca as suas vestes. Sabe, nessa noite, é uma noite onde nós precisamos reconhecer quem é o nosso Pai. Um Pai que nunca vai nos abandonar. Ainda que um pai e uma mãe possam esquecer dos seus filhos, todavia o Senhor jamais vai se esquecer daqueles que são filhos deles. Ele te ama tanto, tanto. Se você soubesse do amor que Deus tem pela sua vida, você não viveria de qualquer forma. Você não viria para a casa do Senhor de qualquer forma. Sabe, você amaria o teu irmão com tanta intensidade quando o pai ama o seu irmão. Você se alegraria com cada festa. Você iria querer participar, você ia querer, sabe, vestir as roupas que Ele tem para você. Queridos, você pode enfrentar qualquer luta nessa terra. Você pode, né, não ter recebido o amor do seu pai, da sua mãe, ter sido desprezado, sabe? Muitas coisas podem ter acontecido com você. Mas quando você recebe o amor do Pai sobre a sua vida, todo vazio vai embora, porque o amor dele supre todas as coisas na nossa vida. Nós temos um Deus grandioso, e eu não vou me cansar de falar isso. Todos os domingos, todos os dias no teu devocional familiar, todos os dias, né, no teu devocional particular, que você estiver ali, não esqueça, você não está diante de qualquer um, você está diante do Abba Pai, o Senhor eterno, o nosso Deus eterno. Quero te convidar a você se colocar em pé. Nós vamos orar. Quero chamar o ministério de louvor. Queridos, eu quero ler 3 textos com você. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Não um espírito de escravo, não um espírito de servo, mas um espírito de novo, um espírito de filho amado do Senhor, um espírito realmente que sabe de quem é e para onde está indo. Eu declaro sobre a sua vida o espírito que vem de Deus sobre você. Gálatas 4:6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Há o Espírito do Filho de Deus dentro de nós, amém? E esse Espírito clama pela presença, sabe, clama em conhecer mais do Senhor. Enquanto eu estava ali hoje na adoração, cantando, o pastor estava aqui ministrando, e eu, né, ali orando, e eu pensando nessa palavra, e eu falava: Deus, eu só quero encostar minha cabecinha, sabe, no teu colo, e sentir a tua presença, sentir o teu toque. Eu não quero nunca, nunca viver a minha vida longe da sua presença. Eu nunca quero ser uma filha, sabe, que se distrai, que vai embora. Não, eu quero permanecer. Quero permanecer com o Senhor até o fim. Quero ter um coração como o Senhor tem. Me ensina a ter um coração como o Senhor tem. Sabe, é tão lindo quando um filho se parece tanto com o pai, não é verdade? Fisicamente, você olha assim para o filho é a cara do pai, né? E você fala: nossa, é a cara do pai. Sabe, queridos, mas nós precisamos querer ser tudo do Pai, amém? Nós precisamos buscar. Eu quero ter o mesmo DNA, eu quero ter a mesma genética, eu quero ter o mesmo coração, eu quero ter o mesmo pensamento, eu quero ter as mesmas atitudes, eu quero, sabe, cada dia mais ser parecida com o Pai.
Eu quero poder repousar a minha cabeça, né, nos braços do meu Pai. E saber que eu sou amada, e saber que Ele está me acolhendo, que Ele está cuidando de mim nos momentos mais difíceis. Ele está ali, me protegendo, sabe, guardando a minha vida, suprindo as minhas necessidades. Ele está ali como um bom Pai, que nunca nos abandona, que nunca nos deixa. Sabe, eu quero dizer a você que está aqui, que é pai, que é mãe, ensina o teu filho, ensina a tua filha. Eu sei que a gente ensina, né? Eles nos honrar, eles nos amar, mas ensina. Filho, você tem um pai que é maior do que a mamãe e o papai. Você tem alguém que vai estar com você todos os dias da sua vida. Você tem um Deus que você precisa aprender a repousar, descansar, estar com Ele todos os dias da sua vida. Ensina o teu filho, a tua filha, desde pequeno, a ter uma dependência do Senhor, a saber quem Ele é verdadeiramente em nossas vidas. 2 Coríntios 6,18 diz assim: eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. É Ele que diz que nós seremos para Ele filhos e filhas. Agora, nós precisamos se portar como tal, amém? Nós precisamos ter esse coração de um filho, de uma filha, que é obediente. Sabe, queridos, hoje a Mislane falou, eu tive um filho só, ela tem 2, e ela falou da diferença, né, de manhã, dos filhos dela. A maneira que um é, a maneira que o outro é, né? Um se aproxima mais, outro é mais, né? Cada um tem um jeito. E muitas vezes, você que tem vários filhos, né? Ou que tem vários irmãos, sabe disso. Às vezes tem aquele filho, né? Que é mais grudento, que é mais chegado, que dá mais presente, que beija, que chega por trás do pai e da mãe, né? Dá um agarrão no pai e na mãe, sabe? E às vezes o filho que é mais retraído, ele pensa assim: meu pai prefere fulana, meu pai prefere fulano. Não é, sabe, assim como Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem aqueles filhos que se agarram nele, sabe, que se joga diante do altar, que se ama, que não tem vergonha, sabe, que não fica limitado pela religião, que não fica limitado pelas pessoas, que, né, dá o glória a Deus, que canta, que exalta, que glorifica o Senhor, sabe, aquele filho que quer estar ali nos pés do Pai, que quer estar ali agarradinho com o Pai. Queridos, que você seja esse filho que não quer estar longe do Pai, que não se envergonha do Pai, sabe, não se envergonha. Não se envergonhe de andar com a tua Bíblia, não se envergonhe de dizer que você é cristão, não se envergonhe de colocar lá nas suas redes sociais, né? Eu sou um cristão. Não se envergonhe, sabe, de deixar esse mundo para trás. Não se envergonhe de mudar a sua maneira de ser. Não se envergonhe de mudar os hábitos da sua casa, porque agora você é um filho, amém? E dentro da sua casa tem que ser diferente. Dentro da minha casa agora não vai ter mais aquilo que o pai não gosta, não vai. Porque agora eu sou um filho de Deus. E o Pai pode ir lá todo dia na minha casa, porque todo dia Ele vai encontrar um filho obediente, um filho amável, e um filho que está doido para pular no colo dele, sabe, chorar no colo dele, sentir o amor do Pai, está na presença do Pai. Você tem um Pai poderoso, maravilhoso. Se sinta nessa noite, sabe, abraçado por Deus. Sinta nessa noite o amor dele pela sua vida, sabe, sinta nessa noite que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você serve, sabe, tudo aquilo que você entrega para o Senhor, Deus vai te recompensar muito além daquilo que você pode imaginar. Só que tudo isso já é seu. Nós vamos viver isso lá na eternidade para todo sempre. O reino é dele, mas nós fazemos parte desse reino, sabe, não deixe que pensamentos, não deixe que atitude, né, que sentimentos
venham te distanciar ou fazer com que você viva como um servo, como um escravo. Não vos chamo mais de servo, mas chamo de amigos, filhos amados do Senhor. Que essa seja a sua vida, que essa seja a nossa vida. Quero te convidar a você colocar a mão no seu coração, né? E nessa noite você precisa, né, se avaliar. É a história de 2 filhos. Qual filho você tem sido? Qual filho se parece mais com você? Agora, qual filho você quer ser? Né? Diga para o Senhor: Senhor, eu ainda tenho tanta coisa para aprender, eu ainda tenho tanta coisa para ajustar na minha vida, mas que eu quero ser um filho que permanece com o Senhor. Eu quero ser um filho que tem aliança. Eu quero ser um filho, sabe, que estou aqui pronto para ser confrontado, educado, disciplinado pelo Senhor. Eu sou um filho, né, que estou aqui pronto para ser resgatado pelo Senhor. Amém? O louvor vai cantar, né? E como eles cantaram aqui: Abba Pai, eu estou aqui. Eu preciso da sua presença. Eu te desejo mais. Sabe, eu quero te sentir de uma forma diferente. Eu quero sentir o teu toque. Eu quero sentir o Senhor, sabe, tocando no meu coração, transformando aquilo que não te agrada, tirando de mim, sabe, aquela mentalidade, aquele olhar que não vem do Senhor. Não, Senhor, eu não quero viver na tua casa, mas longe do seu coração, longe daquilo que o Senhor tem para minha vida. Começa a colocar a sua vida, né? Começa nessa noite a colocar o seu coração, aquilo que você é, aquilo que você tem feito. Se muitas vezes você tem sido frio, né, apático diante da presença do Senhor,